isso possa ser. Hoje você testemunhará 40 momentos em que ele perdeu. Ele assumiu o controle e liberou todo o seu poder. Uma câmera de segurança registra o momento exato em que tudo começa a se mover. O chão treme por apenas alguns segundos, mas é o suficiente para deixar os nervos à flor da pele. Um prédio alto, uma vista panorâmica e, de repente, o caos. O chão vibra e a vertigem toma conta do momento. E estar lá em cima, com a sensação de que tudo poderia desabar, deve ser uma experiência inesquecível e aterrorizante. Atravessar uma ponte sempre inspira um certo grau de respeito, mas quando começa a tremer no meio da travessia, ainda é outra história. Uma piscina na cobertura parece um luxo, até o chão tremer. A água salta violentamente, as ondas quebram contra as margens, e num instante, tudo se torna perigoso. A água de uma piscina pode formar ondas tão fortes que se comportam como pequenos tsunamis, capaz de quebrar vidros, danificar estruturas ou até mesmo arrastar pessoas se estiverem perto da borda. Nada detém a água quando ela começa a se mover com força. As ondas atravessam a piscina de um lado para o outro. Este terremoto foi um dos mais intensos na Califórnia nas últimas 2 décadas. E essa gravação chocante deixa isso claro. Uma erupção ocorre em plena luz do dia. A coluna de cinzas se eleva furiosamente, envolvendo o céu. É lava, está voltando daquela piscina ali. Ah, merda. Assim se parece o despertar de um vulcão. A câmera registra a pressão, o rugido e a potência bruta que estava. Sem dúvida, o que você está vendo é um lembrete de quão pequeno é, como a humanidade poderia se sentir em relação a isso. Vamos para a piscina. Vamos para a piscina. Vamos para a piscina. Uma passarela para pedestres é arrancada pela correnteza em questão de segundos. O que é chocante não é apenas a forma como desaparece, mas a facilidade com que a água a leva embora, como se fosse papel.
O asfalto começa a ondular e, de repente, racha. Isso é liquefação do solo, um fenômeno que ocorre durante um terremoto. Quando o solo está saturado de água, ele perde sua rigidez e se comporta como um líquido. Vê-lo em funcionamento é impressionante. Do topo de um arranha-céu em Bangkok. O terremoto de magnitude 7,7 sacode a cidade com força imparável. Primeiro, a água da piscina é agitada violentamente. O prédio começa a balançar. E então, como se fosse feito de papel, um prédio em construção desaba. A magnitude da natureza é brutal, que transforma a cidade em um caos total em questão de segundos. Olá! Em Oklahoma, o rio Cimarron libera toda a sua fúria. Uma casa inteira é arrancada do chão como se fosse feita de papel. E num instante, ela é arrastada pela água. O rugido do rio não deixa dúvidas. Quando a natureza decide avançar, nenhuma estrutura consegue resistir. Só de olhar já dá arrepios. Kentucky, conhecida por suas vastas paisagens montanhosas e vales fluviais, ela enfrenta um dos desafios mais perigosos durante a estação chuvosa: as inundações. Os rios que atravessam o estado podem transbordar rapidamente, criando uma força devastadora. Neste caso, vemos como uma casa é arrastada pela água, sem possibilidade de resistência. Apenas as ruas. Eles entram com tanta força que arrombam portas. Eles quebram janelas e transformam casas em rios de lama. Nas montanhas Chamoli, na Índia, a terra desaba sem aviso prévio. A poeira cobre tudo e as pessoas correm em desespero, tentando se salvar do caos que acaba de se instaurar. No Quênia, uma dolina se forma quando a vegetação que cobre o rio é absorvida. Um fenômeno causado pela erosão do solo pelas águas subterrâneas. Mas em algumas regiões do mundo, buracos na pista podem se abrir tão repentinamente que representam um grande perigo. Uma rajada brutal chega sem aviso prévio. Num piscar de olhos, árvores enormes caem como se fossem feitas de papel. O vento é tão violento que não há como pará-lo.
vento é tão descontrolada que arranca árvores. Pegados de tudo que ele encontra. Estar lá não é apenas um risco. É desafiar a natureza em seu estado mais extremo. A correnteza sobe com força imparável, fazendo com que a ponte balançasse e desabasse sob o peso da água. Fortes chuvas na ilha sul da Nova Zelândia. Eles transformam o rio em um monstro que arrasta consigo tudo o que encontra. Entretanto, o rio Beas na Índia. A correnteza transborda e a ponte desaba brutalmente. As águas levam as vidas como se fossem gravetos, deixando para trás diversas comunidades isoladas. No Canadá, a paisagem estava coberta de gelo, transformando as árvores em gigantes congelados. No entanto, essa imagem não é tão idílica quanto parece. O gelo que se acumula nos galhos. Isso adiciona peso extra que pode ser letal. Com o tempo, as árvores cedem e caem de forma imprevisível, criando caos ao seu redor. Uma cratera se abre sobre o caminhão, engolindo completamente. O motorista estava pouco antes do acidente ser fatal. Na Índia, a água da chuva das monções atinge uma casa com tanta força que desaparece num piscar de olhos, deixando o local reduzido a escombros sob o peso da tempestade. Mas enormes bolas de gelo, do tamanho de uma mão, atingindo tudo em seu caminho. Embora neste caso vejamos como isso destrói o jardim de uma casa. Imagine o que poderia acontecer se caísse em cima de uma pessoa. Essa chuva de granizo gigante pode ser fatal. No Peru, ocorre uma chuva torrencial incomum, que cai apenas sobre uma casa, enquanto o céu ao redor deles permanece completamente seco. O contraste era tão estranho que muitos pensaram ser uma ilusão. Mas não, foi real e foi gravado em vídeo. Um tornado surge nas colinas, em um local onde esse tipo de fenômeno quase nunca ocorre. Este evento é tão raro que até mesmo os habitantes locais, por terem vivido na região durante anos, eles presenciaram algo semelhante.
seco é comum. Inundações são um fenômeno raro, mas devastador. Quando o ciclone Yadu chegou do Oceano Pacífico, as fortes chuvas provocaram o transbordamento deste rio em Lima. A força da água amassou os destroços e mostrou o quão vulnerável a região pode ser a fenômenos como esse. No Japão, um poderoso terremoto sacode a terra com tamanha violência que as pessoas mal conseguem se manter de pé. Enquanto tudo treme, uma casa desaba diante deles. A cena é rápida, caótica e aterrorizante.